Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos. Amém? Hoje é sábado, né? Culto do milagre urgente. E eu quero lembrar você. Você já sabe. Você está aqui. Você está aí nos assistindo. Nós somos um milagre. Então eu quero que você levante a tua mão bem alto. Mais alto que você pode, até tocar o céu. E cante comigo esse refrão. Usa-me, sou o teu milagre. Decreta. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus. Repete para você mesmo e para incomodar o inferno. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Porque nós somos um milagre, sim, e nós temos que agradecer esse Deus maravilhoso, amém? Você que está em pé, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 19. Esse personagem, certamente você já ouviu falar, ou na palavra, ou nos louvores. Mas Deus sempre tem uma porção para nos revelar cada vez que a gente se depara com determinada palavra que Ele nos revela, amém? Então eu quero convidar você a orar só mais um momento, entregando para o nosso Deus esse momento da palavra. Nós já louvamos, nós já oramos, nós já viemos para cá meditando no que Deus vai falar conosco, no que nós precisamos da parte do Senhor. Se nós precisamos de um milagre urgente, hoje é o dia de clamar por esse milagre urgente. Mas que Deus possa contemplar a nossa oração, o nosso coração e a nossa boa vontade com Ele. Então feche os teus olhos só mais um instantinho. Pai, em nome de Jesus estamos aqui, Senhor, crendo que já somos um milagre nas tuas mãos. Mas pedimos humildemente que o Senhor venha falar conosco, revelando a tua vontade para as nossas vidas. Que possamos, Senhor, estar atentos e sensíveis para ouvir a tua voz. Por isso clamamos, fala conosco uma vez mais, em nome de Jesus. Você que pode, você já diz amém. Amém? Glória a Deus, glorifica, porque na casa do Pai nós temos liberdade de glorificar, de exaltar o nome do nosso Deus. Você não veio aqui assistir o culto, você veio fazer parte desse culto. E Deus quer ouvir a tua voz, amém? Lucas 19 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Quero que você repita comigo. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de estatura pequena. Amém? Você pode se assentar, louvando, agradecendo, engrandecendo o nome do Senhor. E procurava ver quem era Jesus e não podia. Zaqueu era um homem pequeno.
baixinho. E para ver Jesus, ele precisava fazer alguma coisa. Com aquela multidão que andava na rua, ele sendo baixinho, ele não ia enxergar o Senhor. Então, ele tomou uma atitude. Ele subiu numa árvore. Zaqueu era um cobrador de impostos. Por ele ter esse cargo, ele já não era muito bem visto. As pessoas não gostavam muito dos cobradores de impostos naquela época, porque uma grande maioria, ou a maioria, ou todos, talvez, eles cobravam a mais daquilo que era devido, porque eles queriam tirar uma parte para eles. E isso trazia mau testemunho para eles. E junto com esse mau testemunho, ele recebiam rótulos de mentirosos, gananciosos, exploradores, homens que não tinham confiança. As pessoas não sentiam confiança num cobrador de impostos. E Zaqueu era um desses. Mas, naquela ocasião, ele tinha um desejo lá dentro do seu coração. Quem sabe, talvez, ele nem imaginasse o que ele ia fazer dali em diante. Mas Deus já sabia. Enxergar mesmo, eu sou pequenininho, adianta eu ficar aí no meio da multidão, ainda vão me bater, vão me derrubar, eu vou cair, eu vou me machucar, eu não vou ver Jesus, então eu já vou embora. Ele foi perseverante. Ele continuou no propósito de ver Jesus. Ele queria ver Jesus, então ele ficou firme para ver Jesus. Todos queriam ver Jesus naquela ocasião. E acontece que nesses obstáculos que nós vemos na nossa vida, muitos deles, nos primeiros, quando a gente já vê uma situação, a gente já diz assim, eu quero, mas tem um mas na frente. Tem um mas que nos atrapalha. Eu quero fazer a obra do Senhor, mas tá frio hoje, então hoje eu não vou. Quero louvar o nome do Senhor, mas eu tenho vergonha, então hoje eu não vou de novo. Temos que tirar os obstáculos e nos concentrar no alvo, no foco. Manter o foco nos faz perto de Deus. Amém?
Você pode glorificar o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Traz Ele para a tua presença. Amém? Outra coisa que eu aprendo com Zaqueu é que Zaqueu, quando ele subiu na árvore, ele teve coragem. Ele não pensou naquelas pessoas que julgavam ele de mau caráter, de pessoa ruim, que enganava os outros, que cobrava além da conta. Ele não quis nem saber, ele subiu na árvore. E por mais que de repente naquele instante ele tivesse tido vergonha e tenha se escondido nos galhos, imagino eu, por mais que isso possa ter acontecido, tinha alguém passando ali que sabia até o nome dele. E quando ele passou, quando Jesus passou, ele enxergou quem na árvore? Zaqueu, desce depressa, porque eu quero pousar na tua casa hoje. Então, eu também aprendo aqui que eu posso ter erros, posso não ser a melhor pessoa, posso estar cheia de pecados, mas quando Ele quer, Ele me chama. Não importa onde que eu tô. Se eu tô na treva, se eu tô na rua, se eu tô no meio do vício, se eu tô com vários problemas, não importa. Ele conhece o meu e o teu nome e Ele nos chama. E Ele diz, vem, desce, porque eu quero ir lá na tua casa. Eu quero lá fazer milagre lá na tua casa. Desce agora daí, vem comigo. E Zaqueu foi, desceu da árvore. E eu também aprendo com Zaqueu a ter humildade. Humildade, quando Jesus nos chama, está chamado. Então desce da árvore, desce da situação que você está. Desce, esquece tudo e vai. Porque tem uma vida nova esperando. Uma vida que ninguém pode comprar. Não tem o que compre viver na presença do Senhor. Tem luta? Tem. Tem dificuldade? Tem. Às vezes você vai abrir o armário e não vai enxergar muito o que comer? Pode ser. Mas Ele está ali contigo. E Ele vai acrescentar. Ele vai dizer, se não tem como comer um churrasco hoje, vamos comer um ovo bem feitinho. Quem sabe vamos colocar uma farofa nesse ovo, um temperinho verde que tem ali fora na horta. Ele vai acrescentar, vai te dar criatividade de fazer o diferente. E Ele vai falar contigo. E você vai ouvir quando Ele falar. E você vai dizer, obrigado Deus, porque hoje eu não tenho carne, mas eu tenho um ovo para comer. E isso vai me saciar. Amém? Você pode valorizar esse Deus tão bondoso nas pequenas coisas do dia a dia, do nosso dia a dia. E é lindo quando a gente ouve Deus falar. Zaqueu se arrependeu e confessou os seus erros. A atitude mais importante, conversou com Jesus. Talvez ele tenha conversado com Jesus como a gente já ouviu. Assim, ó. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. E Ele faz um milagre na gente. Você lembra quando você veio para Jesus? Você lembra quando você deixou aquele mundo ruim lá fora? E sem pensar, você veio até na frente, aceitou Ele. Abraçou esse Jesus maravilhoso. E quando você fez isso, você disse para Ele, entra na minha casa, Senhor, mexe na minha estrutura. Tem momentos que a gente sente Ele mexer na estrutura da gente até agora. Não importa se passou 1, 2, 5, 10, 20 anos. Ele vai mexer na nossa estrutura
para ver quanto firme a gente tá, para ver quanto firme a gente consegue ficar na presença dele. E aí então, quando a gente passa dessa prova, ele sara as nossas feridas, ele nos cura por completo. Eu ouvi uma frase essa semana que dizia assim: quem caminha ferido, caminha ferindo, e quem caminha curado, caminha curando. E eu quero que você pense como você tem caminhado. Como você tem caminhado? Você está caminhando, curando pessoas? Você está sendo mão de Deus e boca de Deus para pessoas, para a família, lá em casa, com a vizinhança? Pensa nisso, reflete nisso. Reflete como Deus falando contigo nesse momento. Nós oramos, nós clamamos a Deus milagres e às vezes nós não lembramos que nós já somos um milagre, que Deus já fez um milagre em nós e que a partir do momento que nós nos transformamos em milagre, a gente já sai operando milagre na vida de quantos que nós alcançamos. A pastora Josi disse outro dia uma coisa bem interessante, que quando Deus nos abençoa, a nossa bênção respinga nos nossos. E é verdade, você tem que crer que você é abençoado, você é um milagre sim, e o seu milagre e a sua bênção estão alcançando aqueles que aqui não estão agora, mas estão sendo alcançados porque o que Deus fez em você é grande e está exalando o bom perfume do Senhor, amém? E isso vem alcançando pessoas à tua volta. Nós somos pequenos, como Zaqueu, pequeninos. Mas nós sempre temos que nos colocar diante de Jesus. Tem um testemunho, uma história de um jovem, um homem pregador da palavra de Deus lá do ano de 1700. E é linda a história dele. Ele pregou um sermão dos mais fortes e impactantes da vida, que era pecadores nas mãos de um Deus irado. E esse homem, quando eu li a história dele, eu entendi assim que ele não era um homem comunicativo. Ele não tinha o dom da melhor pregação, o dom da eloquência. Ele não era um pregador da palavra. E ele estava preparando um sermão, esse sermão aqui. Ele não tinha nenhuma desenvoltura para estar no altar e pregar a palavra. E isso aconteceu lá na Nova Inglaterra. E ele preparou esse sermão, vamos dizer assim, dias e dias atrás. Ele orava e jejuava 13 horas por dia. E nos dias antes de acontecer essa pregação, ele orou e jejuou por 3 dias seguidos. Então eu fui descobrir que ele não sabia que ele ia pregar naquela noite. Porque tinham 5 pregadores que poderiam ser escolhidos para fazer a pregação naquela noite. E ainda assim ele se preparou. Aquele homem, eu entendo, quando conheci a história dele, que ele não tinha nada para oferecer se ele não sabia se comunicar. Às vezes a gente se sente assim: eu não sou nada, o que eu vou fazer lá? Como é que eu vou trabalhar na igreja? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou louvar? Eu não sei fazer nada. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei dirigir, eu mal sei ler a Bíblia, eu mal sei encontrar um versículo. Quem sou eu para fazer? Mas eu quero dizer para você que assim como Deus operou na vida desse homem aqui, que não era nada, não sabia fazer nada, Ele opera na nossa vida.
Assim como ele operou na vida de Zaqueu, que era um homem todo errado, cheio de problemas, cheio de tudo de ruim que podia ter, ele tinha. E ele quis posar na casa dele e transformou a vida dele, a vida da família dele. Ele quer transformar mais a minha vida e a tua vida. Ele quer fazer milagres ainda nas nossas vidas. E esse Jonathan Edwards, desse sermão aqui, ele foi escolhido entre os 5 para pregar naquela noite. E mesmo sem saber fazer a pregação, porque os registros contam que ele se escorou assim no púlpito, com uma mão ele segurava o púlpito, com a outra ele segurava o sermão, e o sermão que ele segurava encobria o rosto, não dava de enxergar ele, porque a folha ficava na frente. E ainda ele fazendo isso, com uma linguagem monótona que dava sono. E talvez você aqui está com sono de estar vendo a irmã aqui tentar fazer o melhor. Enquanto ele dizia na sua pregação que muitos não passariam o dia de amanhã, porque estariam sendo empurrados para o inferno, porque já estavam mortos espiritualmente, por falta de fé. Quando ele falava assim, ele despertou temor nas pessoas, a ponto dessas pessoas se agarrarem nos bancos de medo de serem jogadas no inferno naquela mesma noite. E aqueles que não se agarravam nos bancos, se agarravam nas colunas da igreja, de medo que o chão se abrisse e caíssem despencados no inferno. E aquele foi um dos maiores avivamentos de toda a igreja daquela época. A igreja que assistia, que era condenada a ter falta de fé, a estar morta espiritualmente, se acordou e reviveu e se avivou. E naquela noite eles achavam que Jesus estaria voltando. Então eles clamaram horas e horas e horas até amanhecer, esperando Jesus voltar e ter a misericórdia da vida deles, porque estavam errados, mas haviam caído em si. Por que eu falei isso? Porque eu contei essa história. Porque não é a pessoa que vai pregar, não é aquele que vai revelar, não é o melhor louvor, não é a melhor pregação, o melhor pregador, não é, é eu e você. É nós que temos que ter uma atitude. Quero que você se coloque em pé nessa noite, tendo uma atitude de fé, de renovo na minha vida e na tua vida. Nós temos que ter. Quando a gente conhece Jesus, a gente tem um compromisso com Ele. A gente tem que fazer diferente todos os dias. E se você está aí no banco achando que precisa de um renovo, que precisa ser avivado, esse avivamento, esse renovo, não é vir aqui cantar louvores que a gente pula e dança e chacoalha os braços. Não, ele vem de dentro. É aquela oração quando eu faço que arde, a presença de Deus arde em mim com força, porque eu quero Jesus perto de mim. E se eu não fizer isso, Ele não vai ser chamado na atenção e não vai estar tão firme na presença minha como eu posso sentir a presença dEle em mim. Se você não está sentindo, você tem que orar diferente. Você tem que subir numa árvore. Você tem que subir numa árvore, você tem que fazer a diferença para ser chamado a atenção. Jesus está passando, Ele está sempre passando, mas Ele quer a atitude da nossa parte. O renovo não vem do pastor, não vem do grupo de louvor, não vem de quem está aqui pregando, o renovo vem de dentro. Se entrega para esse renovo. E você não é pequeno, não. A tua oração tem poder, sim. Nós temos que ser o profeta lá na nossa casa. Eu sempre digo isso porque é o que nós temos que fazer.
Nós temos que orar com autoridade. Nós temos que determinar com autoridade. Nós temos que crer na nossa própria oração. Nós temos que fazer o nosso melhor para o nosso Deus. Sempre, a todo momento. Então, se você nessa noite precisa um pouquinho mais da parte de Deus. Se você acha que ainda não está pronto, que você está pequenininho, que bom que você está pequenininho, mas quem capacita é Ele. Então se achega na presença dEle. Busca mais desse Deus poderoso. Pede para Ele te capacitar, porque Ele capacita. Ele entrega tudo que a gente pedir, Ele dá. A palavra de Deus diz que nós possamos pedir mais. Pedir para que Ele acrescente na nossa vida. Para que a gente ore e jejue e possa ver milagres acontecendo aos nossos redores. Que a gente possa enxergar o milagre que Ele já fez na nossa vida. Tem um louvor que diz assim: Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. Eu tenho que prover o sacrifício para ver o fogo de Deus operando em mim. Que sacrifício eu posso oferecer hoje? Que mais eu posso oferecer para Deus hoje? O que de diferente eu posso fazer por Ele hoje? É para Ele, não é para quem está aqui assistindo. Não precisa. Não precisa causar na vida dos irmãos. Precisa causar na vida do Senhor. Ele que tem que sentir a nossa presença acontecendo aqui. E então, ao passo que Ele nos alcança com o milagre, com a bênção, nós estamos alcançando o milagre, gerando bênção em vidas, fazendo a diferença em vidas, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nos abastecendo da presença do Pai. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Oramos, Senhor Deus, porque nós somos dependentes de Ti. Nós precisamos do Seu agir em nós. Que assim como o Senhor fez na vida de Zaqueu, levando a salvação para a casa dele, Pai, que possamos sair daqui com a salvação para a nossa casa, para aqueles que ainda não vieram, para aqueles que ainda não entenderam a Tua mensagem, Pai, que possamos fazer a diferença na vida de pessoas. Se for preciso subir em árvores como Zaqueu subiu para chamar a atenção de Jesus, que façamos isso, Senhor. Vê que nós estamos aqui, nós oramos, nós Te buscamos, nós rendemos a nossa vida em Ti, Senhor, crendo, Pai, que o Senhor é o único, é o nosso Deus, é o Deus que confiamos, que acreditamos, que entregamos as nossas aflições, e o Senhor nos alivia todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Precisa mexer com a estrutura? Mexe, Senhor, pode mexer. Faz um milagre por completo na nossa vida. Faz um milagre, mas que possamos ser gratos e reconhecer que já somos um milagre, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque estamos na Tua presença. Em nome de Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Você pode crer que você é um milagre? Então eu quero que você declare com fé, com voz de profeta, que Ele vai entrar na tua casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Só para concluir, e disse Jesus: hoje veio a salvação para essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém?
A salvação chegou. Leva ela para casa e faz a diferença em nome de Jesus. Amém?